Olá, Doc! Você está vendo a gravação da live do Projeto Marechal. No Projeto Marechal, eu entrevisto os meus alunos da Academia de Odontologia Sistêmica e eu ajudo eles a chegarem à patente mais alta da AUS, que é a patente de Marechal, ou seja, o dentista que consegue faturar mais de R$ 10.000 por mês só tratando pacientes com atrações sistêmicas. Ou se ele trabalha no SUS, conseguir tratar mais de 12 pacientes combo com atrações sistêmicas no SUS. E hoje nós iremos falar com a doutora Luiz Arielis Barros Campos. A Luiz. Oi, Luiz! Oi! Como você está, Doc? Que prazer falar com você, quase que pessoalmente. É, tá tudo bem, graças a Deus. Ficou boa? Oi? Ó, 100% já. Inclusive, Que hoje bom. terminou meu isolamento. Ah, que coisa boa. Finalmente curada dessa Covid. Eu e o Cristiano, né? A gente pegou praticamente junto aí. Mas graças a Deus a gente só teve sintomas leves. Só foi realmente um mal-estar, tosse. O Cris teve uma febre baixa, assim. Mas já estamos livres, né, Cris? Estamos... Pronto. Já deu. Deu de quarentena. E aí, semana que vem... Eu só não vou voltar semana que vem pro consultório, porque a gente vai ter imersão dentista que resolve. Mas na comecinho de fevereiro eu já estou de volta. E aí, como você está? Me fale mais sobre você, me conte um pouquinho mais sobre a sua jornada. E vamos aproveitar aí, a gente tem 1 hora e pouquinho para te ajudar com os teus desafios atuais. Fechou? Eu tenho, como você disse, né? Eu tenho 2 anos de formada. Me formei na turma de 2018.2. Fiz dois anos de formada agora. E, assim, eu comecei, meu primeiro emprego foi no SUS, né? Então, foi o primeiro trabalho que eu fui fazer já foi no SUS. E era na região metropolitana daqui de Fortaleza, né? A região de Maranguape. E eu trabalhei lá, e lá eu tinha grupos de atendimento nas sextas-feiras, né? De sexta-feira eu atendia grupo de hipertenso, diabético e gestante. E aí eu atendia esses pacientes, só que eu sempre tinha que remarcar os pacientes hipertensos, porque eles sempre estavam com a pressão alta. Então, ficava muito complicado para atender, porque na minha cabeça, o paciente, sei lá, com 15 por 10, eu não podia atender de jeito nenhum, fazer absolutamente nenhum procedimento, só pedir para ele se acalmar, ou, enfim, eu não sabia, né, fazer nenhum tipo de manejo odontológico com eles, com a pressão, na minha visão, naquela época, muito alta, sem conseguir, enfim, atender a necessidade do paciente, né? E aí eu ficava, assim, achando muito ruim, porque, poxa, era o dia que eles separavam para ir ser atendidos, era na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira no SUS só funcionava pela manhã, então eu só podia atender naquele horário, e aí eles separavam aquele momento, iam pro posto, pegavam fila, às vezes chegavam de madrugada, e eu não conseguia atender porque a pressão deles estava alta, 15 por 10. E aí eu não conseguia fazer nenhum procedimento porque eu tinha medo, né? De fazer, sei lá, qualquer tipo de procedimento mais invasivo e anestesiar com vasoconstritor, sei lá, e dar um problema e aumentar mais. E aí eu tinha muito medo. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Pesquisar artigo, pesquisar videoaula. Aí, pesquisando videoaula, achei lá o canal da Pamela. Acho que acho que Dentista que Resolve, 2019, né? E aí, com o 2019? manejo de paciente. Ainda. É, Não, já era dentista que resolve, já era, tinha acho que grupo. era. Aham. E aí, manejo de pacientes hipertensos. Aí eu assisti, aí eu disse, poxa, será que dá? Será que dá certo? Ai, Será que dá Luiz. certo mesmo atender esse tipo de paciente? E aí fui vendo, né, os vídeos e tudo, mas assim, sempre com muita insegurança, porque na faculdade, normalmente, se chega um paciente e ele está com pressão mais alta, ou a gente remarca, ou a gente muda o manejo, faz procedimento menos invasivo e depois fica adiando, ou o professor que senta e resolve, né? Então, o professor ali, a pressão está um pouco mais alta, então o professor senta e faz ali o manejo. E na verdade a gente não é tão instruído
né, a atender mesmo o paciente sentindo dor, o paciente precisando ser atendido. E aí eu fui atrás, né, de saber e tal. Aí pronto, encontrei, e aí fui te seguindo, né, ao longo do tempo que te achei no Instagram, e aí fui seguindo e fui vendo como era bom, né, porque acrescentava, somava muito conhecimento, tanto com relação à gestante, com relação ao paciente diabético, com paciente, enfim, cardiopata, hepatopata, e aí foi muito legal, porque eu comecei a ver, poxa, esses pacientes, eles podem ser atendidos mesmo em condições que aparentemente não dá, né, e o que mais importa, eu lembro que tem uma frasezinha lá do lado da tua lousa, né, lembre por que você começou. Aqui. E aí, Fala dali. Deixa eu ver se a galera vai ver ali. Lembre-se porque você começou. e aí, isso é realmente muito que eu fiz, né? Eu lembrei mesmo porque eu comecei. Poxa, eu quero começar porque eu quero ajudar, né? Essas pessoas, eu quero, né, fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, mastiguem melhor, que elas consigam, nem que elas não tenham todos os dentes, mas que elas recuperem, né, a função. Poxa, eu nunca senti dor de dente, mas eu sei que tem paciente que passa a noite inteira acordada, é uma dor impossível, né? Eu tenho uma amiga até que diz que a dor de dente doeu mais que eu parto. Então, então assim, é muito, muito difícil. Então, eu lembrei, poxa, eu quero ser esse tipo de pessoa que soluciona, né, isso das pessoas e que eu não quero mais adiar. Estou cansada de ficar sempre remarcando os pacientes, remarcando, sendo que eles são hipertensivos, a pressão deles realmente vai estar alta e eu vou fazer o quê? Nunca vou atender esses pacientes. E aí É é esperado, sempre né, que aqui. eles tenham a pressão alta. É esperado. Mesmo o médico, quando faz o tratamento. Bom, agora a Luiz já sabe disso, mas para a galera que não sabe aí, mesmo quando o médico pega um paciente hipertenso e faz ali uma prescrição e começa o tratamento, o objetivo de um medicamento antihipertensivo, por exemplo, não é chegar numa pressão 12/8. Então, o paciente que tinha pressão lá 18, por exemplo, quando ele inicia a terapia com o médico, e se a gente olha todas as orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tal, você vai ver que ele nunca vai voltar a ter uma pressão arterial muito difícil, né? A não ser que ele muda demais assim os hábitos de vida, ele não vai ter uma pressão 12/8 nunca mais. Se ele chegar a manter a pressão 14, 15, é dentro tipo é o esperado dentro do terapêutico. Mas eu te entendo total, porque isso é uma coisa assim que, assim como você, eu na faculdade não tive a menor base para isso. Não tive, era a mesma situação, Luiz. Se eu pegava um paciente com uma alteração sistêmica, primeiro que não existia ferir sinais vitais nem nada, né? Então, o paciente falava que era hipertenso, era tipo, ah, não, manda para o médico, só atende depois que o médico liberar com cartinha, que eu não sei o quê. Mas isso mudou muito nos últimos anos. Isso que é o que é mais interessante, né? A gente teve uma vivência de alguns anos atrás. Hoje em dia, e eu vejo inclusive alguns professores nas as faculdades novas, enfim, nem faculdade nova, com o advento de novas pesquisas mesmo, de novos campos de batalha, isso já está mudando. Eu conheço vários recém-formados, sabe, Luíse? Assim, que se formaram tipo ano passado, que já tem uma visão bem mais diferente, né? Já tem uma visão já diferente do que a gente teve. Isso que você ainda nem está formado há muito tempo, né? 2 anos não é tanto tempo assim. Muito interessante. Ok, aí você começou a aplicar tudo que você conhece e aprendeu, todos os protocolos de atendimento lá no SUS. E quando que você começou no serviço privado? Conta para mim esse trajeto, como é que você tá agora, né? Depois de 2 anos de formado, enfim. Assim, eu me formei, colei grau dia 4 de janeiro de 2019, né? Em fevereiro eu comecei meu trabalho no SUS. Então, só tive aí um tempinho. Só que eu engravidei em fevereiro, começo de fevereiro. Então eu entrei no trabalho, entrei no SUS sem saber que estava grávida. Eu só descobri minha gravidez com 10 semanas, né? Quase 2 meses e meio. E aí eu demorei para descobrir tudo. E aí eu fiquei trabalhando, né, esse período inteiro no SUS até quando eu pude, que foi até 2000, até o finalzinho ali de 2019. Só que o meu bebê quis nascer antes, né? Eu tive ameaça de parto prematuro, e aí eu tive que me afastar e ficar de repouso, né?
E aí pronto, aí eu não voltei mais ao trabalho. E aí tive o meu bebê. E aí só no outro ano, né, 2020, foi quando eu tive a oportunidade, mesmo a pandemia começou em março, né, fechou tudo aqui, fechou dia 20 de março. E aí a odontologia conseguiu abrir de novo, começar a atender de novo em junho, se eu não me engano foi dia 8 de junho, que começou a abrir aqui, né, na minha cidade. E aí, quando começou a abrir, eu pensei que realmente era a oportunidade de eu ter o meu consultório, né? Então, eu aluguei um espaço e aí comecei a atender nesse lugar, né? E aí já comecei, né, aplicando algumas coisas. Como a gente tinha começado o Dog Strategy, né? E uma das coisas era sobre a consulta, a primeira consulta e cobrar a primeira consulta. Então, eu já comecei cobrando a primeira consulta, né? E é algo que não é assim, tão comum, principalmente na era de clínicas populares, né? E onde a avaliação é gratuita, né? No centro da cidade, centro comercial, é muito assim, avaliação grátis, né? Uhum. Então, é muito complicado. E as primeiras aulas do Dog Strategy foram muito importantes para mim, porque eu tive que pensar, né? Eu tenho que definir o meu nicho, quem eu vou atender. Então, defini, coloquei para conseguir colocar, né? Minha tabela de valores e tudo de cada procedimento. E aí fiz, e aí chegou a hora de como atrair os pacientes para serem atendidos. E aí, além dos pacientes, né, como dos procedimentos mais comuns que a gente faz, né, restauração, pareamento, esses procedimentos mais comuns, eu também realmente quis atender os pacientes que tinham medo, né, de dentista, para, enfim, trabalhar, né, com relação ao medo, e pacientes com alteração sistêmica. E eu até comecei, fiz meu Instagram profissional, né, que é esse, mas comecei a fazer umas postagens a respeito enfim, pacientes com alteração, eu coloquei com relação à pressão alta, com a diabetes, postei algumas coisas. Só que aí depois eu fui ver e tava muito meio sem minha identidade. E aí eu resolvi apagar esses posts que estavam muito bagunçados, muito sem a minha cara, não tava nada parecido comigo. Mas não, eu vou ter que começar pelo começo. E aí criei uma identidade visual, né, para poder ficar tudo arrumadinho, bonitinho. Então, vamos começar pelo básico. Aí comecei a fazer as postagens de instrução de higiene oral, né, essas postagens mais vou básicas. No seu Insta. Uhum. E aí, e foi algo assim, realmente, que eu comecei desse ano mesmo, para realmente reorganizar, né, meu Instagram. E aí, como eu tinha essas postagens antigas, eu resolvi arquivar tudo para ir postando devagar, já com a minha cara. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que fazer o tráfego pago para fazer as postagens rodarem, né? Mas o que eu vou postar para atrair os pacientes desse jeito, né? Com essas alterações, para que essas postagens possam, né, rodar no Facebook, no Instagram e eu consiga atraí-los para se tornarem pacientes. Porque tem muitos curiosos, mas aí tem poucos que se tornam realmente pacientes. E aí eu queria tornar mais pessoas que vissem em pacientes. Perfeito, perfeito. Me fala como que tá a tua rotina hoje? Você tá com o consultório alugado ainda e você também tá atendendo no SUS? Não, eu No saí do SUS SUS. separou, E aí você só tá com o consultório alugado em alguns períodos. Isso. Normalmente eu atendo 1 a 2 períodos por semana, porque normalmente eu também dou muito a prioridade para o meu bebê, né? Então eu dou muita prioridade para ele, então o tempo que ele precisa, eu realmente eu espero ficar com ele, mas eu marco os pacientes de 1 a 2 períodos por semana, dependendo inclusive da demanda dos pacientes. Eu tenho um turno fixo lá, mas eu posso colocar ele no horário que eu quiser, no horário que eu tiver paciente para marcar. Então, se eu tiver, por exemplo, normalmente eu marco 4 pacientes por turno, né? Então, tem vezes que eu atendo na quinta à tarde, às vezes na sexta de manhã, às vezes na terça de manhã. Então, depende do fluxo de pacientes. Perfeito, perfeito. E aqui você não tá atendendo nenhum tipo de plano de saúde, essas coisas assim. Ok. Já facilita um pouco mais, né? Porque a gente fica preso ao plano de saúde. É. Perfeito, Luíse.
E qual é o tempo que você tem para se dedicar às suas postagens? Como é que você tem que ser organizada em relação a isso? Bom, eu normalmente eu faço, eu elaboro as postagens quando meu bebê tá dormindo, à tarde e à noite. Normalmente à tarde eu sempre assisto a aula, né? Eu sempre abro a plataforma e vou assistir a aula. E aí, normalmente à noite eu sento e vou fazer. E aí eu faço as minhas postagens da semana. Eu não faço postagem todo dia, eu faço postagem de 2 a 3 vezes por semana, dependendo de como tá a organização, né? E aí, por exemplo, semana passada foi segunda, quarta e sexta. Aí essa semana, hoje, quinta e sábado. Então, vai assim conforme as semanas. E aí eu sempre tenho esse tempo que, por exemplo, eu tenho postagem para 2 semanas, para daqui 2 semanas. Porque eu tento organizar assim, eu tentei começar a organizar essas postagens de janeiro em dezembro, para não acumular. Justamente sabendo a demanda que meu bebê pede de mim, então eu me Perfeito. organizei para colocar as postagens sobrando, né? Porque caso tenha um dia ou outro que ele não durma e aí não tenha tempo, eu já tenho ela pronta. Tá. Luiz, quando você vai para o consultório, quando você tem paciente e vai para o consultório, quem é que fica com o seu bebê? O meu esposo. O seu esposo. E você tem esses dias certos, já tem mais ou menos um dia que você vai, que você só se dedica ao consultório, ou você tipo, só vai quando tem algum paciente marcado? Não, normalmente eu marco, mesmo que não sejam os 4 pacientes por turno, mesmo que sejam 2, eu sempre passo o período inteiro lá. Eu não saio, por exemplo, chego lá às 8h30 e saio de lá meio-dia, né? Isso de manhã. Saio de lá meio-dia. Mesmo se eu tenha um paciente, ou se eu tenha 2, 3 ou 4 pacientes, eu passo esse período lá. Justamente porque eu tento fazer as postagens faço os stories, né? Faço enquete, faço o que eu consigo fazer, coloco caixinha de perguntas. Então, tenho que ter esse tempo para interagir, né? Nas redes sociais e, enfim, mostrar meu rosto, porque é muito melhor do que só postagem e texto e postagem e texto. Então, independente se eu tenho 1 ou 4 pacientes, eu passo o período inteiro lá. Entendi. Muito bem. Tá, eu tô entendendo como que tá. Eu vi que seu Instagram é lindo, todo cor-de-rosa. É você que tem feito as postagens, os carrosséis? Você que cria? Uau! Tá super profissional. Arrasou, muito No Canva, legal. que inclusive Do Canva. engatei mesmo quando foi mesmo no Dark Strategy, lá aqueles tutoriais todos, eu consegui desenrolar aí de vez. Nossa, tá ficando lindo, de verdade, tá super legal. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: criação, eu acho que você já sabe, saca isso, mas criação nas redes sociais, ela não para nunca. Ela não para nunca. Então, constantemente você vai ter que criar isso. E isso, Louise, você criar o conteúdo para as redes sociais, não pode ser uma coisa tipo, eu vou criar alguma coisa lá, vou postar lá e quando der de novo eu crio. Né? Tipo, tem que ter essa constância. Se você puder fazer uma vez por dia, se você falar, Pamela, eu consigo aumentar para uma vez por dia, faça. Se você puder fazer 2 vezes por dia, faça. Se você puder fazer 10 por dia, faça 10 por dia. Quanto mais nas redes sociais, quantidade é muito importante. Lógico. Por que eu tô te perguntando tudo isso sobre tipo, teu dia a dia, enfim? Porque às vezes é uma realidade que ainda não dá, e eu super entendo isso. Cara, você é mãe, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, super entendo que o bebê é pequeno. Mas o que eu vou te sugerir? Que esses momentos que você tá no consultório, não tem paciente, criar conteúdo. Então, olha só, se o teu esposo tem condição de ficar com o bebê em determinados períodos, mesmo que você não tenha nenhum paciente, Luíse, vai pro consultório, que aí você não tem, né, o bebê ali para tipo, tirar a tua atenção ou você assistir. Seu esposo pode ficar, vai pro consultório e você vai criar o conteúdo. E aí, quando se trata de redes sociais, então, primeiro ponto aí, tá? Vamos colocar esse primeiro ponto, anota aí. Constância. É o começou, não para mais. Sabe? Começou, não para mais.
Porque isso daqui, as tuas redes sociais, Instagram, Facebook, é o novo cartão de visita. É o novo cartão de visita. Então você tem que pensar que, ó, por exemplo, eu estou buscando um dentista, certo? Vamos tirar da odontologia. Imagina um profissional médico que você está buscando. Imagina um profissional médico. Pensa em uma especialidade. Gineco, né? Obstetra. Você engravidou, você teve que buscar um gineco obstetra, certo? Bom, um dos primeiros locais que possivelmente você pesquisou foi no Google. Às vezes, pô, quem que é um obstetra mais próximo de mim? Ou deixa eu dar uma olhada no Google para ver as opções, né? Ou você pediu uma referência para uma amiga que já tinha engravidado, né? Às vezes, gestação mais delicada, às vezes é mais comum a gente pedir uma referência, né? Mas digamos que seja, sei lá, você precisa de um ginecologista para o Papa Nicolau, né? Você precisa de um cardio. Então, uma das formas que você olha é olhar o Google, né? Você vai lá pesquisar no Google, você vai pesquisar dependendo de alguma rede social. E de uns anos para cá, o perfil de compra das pessoas, sabe, Luísa? Independente. Você é empreendedor. Empreendedor tem que vender. E independente se é na odontologia ou se é roupa, tem pacientes que estão vendo teu conteúdo, pessoas que estão vendo o conteúdo vão precisar comprar. E o perfil de compra mudou muito com os anos. Então, tipo, por exemplo, antigamente você pegava uma referência, às vezes, de uma pessoa e ia lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente busca saber mais sobre aquele profissional. Eu, por exemplo, um perfil de compra bem criterioso. Antes de eu comprar determinada coisa, ou de eu me consultar com outro profissional, sei lá, eu preciso de um arquiteto. Cara, eu quero ver como que é o trabalho dessas pessoas. Sabe? Tipo, eu quero saber, eu quero. Uma das primeiras coisas depois do Google, eu pesquiso no Instagram. E ó, tem novas pesquisas mostrando que algumas pessoas, parte da população brasileira, antes mesmo do Google, ela pesquisa no Instagram. O Instagram, o YouTube tem sido uma das plataformas também de busca. Se tornar uma plataforma de busca além do Google, tá? Além de você jogar lá no Google. E muitos dos consumidores, dos bons, digamos, clientes, eles vão querer saber sobre você. Eu vou olhar aqui, olha, tem a doutora Louise, né? Cara, quem que é a Louise? Eu quero saber sobre você. Eu quero saber sobre o que você faz. Eu quero saber se você tem a competência suficiente para cuidar de mim que tem uma alteração de saúde, por exemplo. Certo? Então, tipo assim, vamos primeiro pensar o que vai ter no teu perfil, para depois a gente pensar na campanha, em gerar tráfego aqui para o teu perfil, certo? Então, tendo isso em mente, o que eu posso postar, o que eu vou colocar nas minhas redes sociais que vai falar sobre mim, sobre o meu trabalho e sobre o que eu mais sou boa em fazer, certo? Então, por exemplo, inclusive, isso é uma coisa assim, não sou expert em redes sociais, nem nada disso, sabe, Luísa? Eu tô te falando aqui coisas que eu testo. Não é minha expertise, principal expertise. Mas tem coisa que eu testo, tem coisa que eu testo na minha rede social como dentista, tem coisa que eu testo na minha rede social como professora aqui, né, enfim, da Pamela P. Pérez, que vocês estão assistindo. Muita coisa eu tenho testado, né? E eu coloco uma grana nisso para testar também, para ver o que funciona ou não. E estudo, de certa forma, também em relação a redes sociais, a interação e tudo isso. E uma coisa é fato: pessoas se conectam com outras pessoas. Então, se o que você puder postar, que é você ali aparecendo, ou uma foto sua atendendo, uma foto sua com um paciente que está satisfeito. Então, no final de um tratamento, por exemplo, você fala assim: seu paciente, nesse doutor, vamos tirar uma foto junto, então, eu e o senhor? Uma foto você e a pessoa que você atendeu sorrindo ali. Não precisa mostrar a boca dele. Ninguém quer ver os problemas bucais dele. Mas olha só, é a Louise com o paciente satisfeito, entendeu? É a doutora Louise com o paciente satisfeito. Então, assim, coisas que a gente pode postar nas redes sociais e que vão gerar essa conexão. Anota aí, tá? Uma vez que a gente tem constância de conteúdo, que é a nossa primeira base, a gente tem que fazer conexão com as pessoas. Se você querer, putz, mas pô, eu posto um monte de coisa falando para marcar consulta ou dizendo sobre tratamentos, né? E só que às vezes você não tá gerando conexão.
pessoa tá buscando, ela quer saber da Louise. É louco isso, né, Louise? Mas, tipo, na verdade, o que está sendo vendido, o que você está vendendo nas suas redes sociais, não é o seu procedimento. O que você tá vendendo é você. As pessoas, elas não compram o seu procedimento, elas compram você. Quando você me conheceu, primeiro você comprou a Pamela, certo? Primeiro, tipo, tem academia. Por mais que a academia seja única, vamos colocar assim, é um treinamento único, você não foi direto na academia. Primeiro você comprou o quê? Comprou a Pamela. Primeiro você viu o meu conteúdo, aquele conteúdo te ajudou. Você via meu rosto lá nos stories, você via meu rosto em algum vídeo do meu feed, tem o meu canal do YouTube. Então, tipo, eu estou constantemente aparecendo, gerando conexão com você, tipo, te ajudando de forma gratuita. Certo? Então, isso gera conexão. Pensa que o teu paciente, seu futuro paciente, ele vai entrar no seu perfil e ele não quer comprar o teu procedimento, ele quer comprar você, no sentido assim, você tem que convencer que você é boa, entende? Ele vai comprar a tua autoridade. Tudo bem? Então, tipo, o que você puder, se você tiver, sentir bem para gravar um vídeo, né, um IGTV, por exemplo, um vídeo de 2, 3 minutos, onde você tá ali, você tá aparecendo, aproveita o momento que você tá no consultório, que você tá já paramentada, toda bonitinha, toda cara de dentista, e você vai pegar um assunto, por exemplo, que você trouxe, você vai dar uma dica para aquela pessoa, isso vai gerar mais conexão do que às vezes você só colocar um post escrito, um carrossel escrito. Você pode notar que quase todos os carrosséis que eu faço têm a minha cara lá de alguma forma. Tem a foto da Pamela. Eu tenho feito mais carrosséis agora, estou testando também carrossel. E tem dado um resultado muito legal. Só que sempre tem, tipo, a minha cara lá, a Pamela aparecendo. Porque precisa criar essa conexão de verdade. Tá bom? Então, a principal forma da gente conectar com aquele nosso paciente é a gente se aparecer. E quando a gente aparece, o que nós temos que falar, né? Tá, Pamela, beleza, vou ali fazer o vídeo, mas o que eu vou falar nesse vídeo? Uma das coisas que constantemente você tem que estar falando e contando é sua história. Para pensar, por que você decidiu fazer odonto? Por que você decidiu atender pacientes com atrações sistêmicas? Né? Você, tipo, contou uma história aqui no começo pra gente. Você contou, tipo, putz, eu atendia no SUS e eu queria fazer mais, né? Eu gosto de atender esse paciente, eu vejo que as pessoas estão sofrendo, eu vejo que elas não encontram um dentista que faça isso. Então, eu decidi fazer isso, eu decidi dedicar a minha carreira a esse perfil de paciente, a ser a melhor no que eu faço para tratar esses pacientes. Certo? Então, ali, pelo menos, eu estava estudando isso um pouquinho de começar a sua live, pelo menos aí uma vez por mês, é importante você constantemente reforçar o porquê que você está ali. Que você não é só mais uma dentista, você tem uma missão, sabe? Você decidiu fazer odontologia por uma coisa muito maior. Contar mais a tua história. Seja a história, tá? Então, ó, conexão, certo? O que gera conexão? História. Todas as pessoas gostam de história. Por exemplo, a gente fica 8, 10 horas na Netflix maratonando uma história. E essa história pode ser a sua história, a história do dentista, tá? Ou pode ser a história de um paciente seu. Por que não? Você contar a história ali de um caso que você atendeu. Você não vai dar nome aos bois, né? Você não podemos fazer isso, inclusive. Mas por que não você contar a história de um caso? Putz, olha, eu tive um paciente essa semana, eu atendi um paciente assim, assim, assado. Talvez o problema que ele tinha é o mesmo problema que você tenha hoje. Olha só que legal a história dele. Então, ele tinha tal e tal doença e ele tinha medo, né? Você colocou no debriefing que você já atendeu 6 pacientes sob sedação. Cara, são 6 histórias. 6 histórias de pacientes que, tipo, tinham medo do dentista, cara, que não conseguiam fazer, às vezes, queriam um tratamento odontológico, mas não conseguiam ir no dentista por medo, por puro medo. Eu tenho certeza que dentro desses 6 pacientes que você fez sedação, um deles tem essa história. E, tipo, você pode fazer um vídeo, você pode fazer
um post, você pode tirar foto ali com aquele teu paciente, né? Tipo, tira uma foto, apesar que não. Se você tirar foto com o paciente, você não pode contar a história dele, vai quebrar a ética. Mas assim, você pode fazer. Eu faria um vídeo de verdade. Pega lá meu celular aqui do jeito que tá, dá um playzinho ali e faça um videozinho de 2 minutinhos, 3 minutinhos pro IGTV, contando sobre, tipo, olha, hoje eu vou contar uma história de um paciente assim, né? Talvez seja parecido com a sua situação. E aí você cria essa conexão, tipo, olha, essa história não é muito diferente talvez da sua, né? Então, tipo, histórias. Sejam a sua história, ela tem que ser constantemente contada, Luiz. E ou a história dos seus pacientes, ou uma vivência que você teve. As pessoas criam muita conexão com a história. E é real, né? É real. Tipo, ninguém vai poder dizer que não aconteceu. Não, aconteceu. Você tá contando ali. Pode até não concordar com a tua história, mas ela é real, ela aconteceu. Certo? Perfeito. Conexão. Como gerar conexão? História, como eu falei pra você, né? E você tá presente ali, né? Você, basicamente. Perfeito. Outra coisa que cria conexão, tá? Com o teu paciente é você ajudar ele de alguma forma. Então pensa, eu tô lá buscando, vamos voltar para o exemplo, né, fora da odontologia. Vamos pensar que eu e você, nós estamos lá buscando um obstetra, tá? Então ainda não precisei de um obstetra, mas quando eu for procurar um obstetra, primeiro que eu vou buscar um obstetra que seja humanizado. Eu quero um obstetra que faça parto humanizado, pá, né? Se eventualmente eu ter um bebê algum dia, ter vontade de ter filho algum dia, eu vou querer pretendo ter um parto humanizado, certo? Então, quando eu entrar nas redes sociais desse dentista, nossa, tem muitas dúvidas que eu tenho em relação ao parto humanizado. Tipo, muitas dúvidas. Por exemplo, eu posso fazer um parto em casa? Eu posso ter uma bacia, aqui, uma banheira na minha casa e ter um parto na minha casa? Tipo, é uma dúvida que eu tenho. E a hora que eu entrar numa rede social que tem um profissional que me tira essa dúvida, putz, pode apostar que eu vou já começar a ver ele com outros olhos. Sacou? Então, uma outra forma de você gerar conexão, e não só conexão, mas gerar muita autoridade para você, é você informar os seus pacientes. Então, por exemplo, vamos pegar esses 6 pacientes que você atendeu, que você fez sedação. Se atendeu, é real isso. Você já tem essa experiência, certo? Possivelmente, quando você falou de sedação, algum deles podem ter tido algum tipo de dúvida. Mas, doutora, como é que faz essa sedação? Simples, uma dúvida simples, né? Que pra gente é óbvia. Né? Doutora, o que é sedação? Pra gente é óbvia. É o mal do conhecimento, né? Você já ouviu falar nisso? Existe uma teoria do mal do conhecimento. Quando eu tenho um conhecimento, eu acho que todo mundo também tem. E automaticamente as pessoas têm. Tipo, não, óbvio, todo mundo sabe o que é sedação. Não, teu paciente não sabe o que é sedação. Muitos pacientes acham que sedação é lá no hospital, sedação é anestesia geral. Entendeu? Então, tipo, possivelmente os pacientes que você sedou, eles tiveram alguma dúvida em relação à sedação. Certo? Olha que ótimo momento de você pegar aquela dúvida. O que é sedação? Tipo, como o dentista faz sedação no consultório? E você vai lá, ou você faz um carrossel, né? Bota ali na capa do carrossel uma foto linda sua, tipo, com uma dúvida. Como que o dentista faz sedação no consultório? Ou você faz um vídeo, um carrossel, enfim, aí você vê o formato que você sente bem. Os dois funcionam. Inclusive, dá pra você fazer os dois, tá? Tipo, você pega um tema central, vamos pensar assim, o que é a sedação, tá? Você pode fazer uma foto, sei lá, de um determinado foto no medicamento, lá, na sua caixinha de medicamentos lá, com midazolam, uma foto e aí você escreve o que é sedação. Você também pode fazer um Reels com uma música apontando o que é sedação. Depois você pode fazer um carrossel com o mesmo tema, o que é sedação. Depois você pode fazer um Stories abrindo uma caixa de perguntas. Gente, que dúvida vocês têm com sedação? Aí você faz Stories de sedação. E você não pode gravar um vídeo sobre isso. Você tá entendendo? O mesmo assunto, o jogo do Instagram é muito de a gente explorar todas as possibilidades. E quando o Instagram ele lança uma ferramenta nova, Luiz, como foi o Reels, ele tá entregando organicamente, sem a gente pagar, demais. Demais.
Pra você ter noção, eu vou te dar um Acho que comparativo foi um dos real. meus posts mais vistos, foi esse Reels que eu fiz. Fiz só um. E foi, acho que, o mais visto de todos os posts que eu fiz. Exato, por quê? Porque é uma ferramenta nova, o Facebook quer que a gente utilize. Então, a galera que tá aqui, use o Reels. Não precisa você ficar fazendo dancinha do Covid igual a Pamela fez essa semana. Não precisa dançar. Mas você pode, né? Você faz ali, tipo, aquelas balãozinho, né? De tirar dúvida, você pode falar. Em 15 segundos, uma coisa que eu tenho feito e tem funcionado super legal. Eu faço stories, né? Coloco a caixinha de perguntas e aí eu procuro responder em 15 segundos a melhor forma possível aquela dúvida. Cara, em 15 segundos eu tenho que responder essa dúvida. É um treino, é um treino. Mas aí eu respondo da forma mais objetiva possível, dou clareza para aquela dúvida, salvo aquele stories de 15 segundos e ele vira um Reels. Depois eu posto ele como Reels que, tipo, super vai entregar. Sacou? Então, tipo, usa as ferramentas. Quando o Facebook lançar o Facebook ou o Instagram lançar uma ferramenta nova, usa ela, porque ela super vai funcionar. Ó, por exemplo, teve um vídeo que eu postei no feed, um vídeo IGTV. Deu aqui 537 visualizações, né? 537 pessoas assistiram esse vídeo. Um Reels, um Reels meu, mais ou menos do mesmo tema, se eu pego aqui, por exemplo, ó, teve um Reels que eu falei sobre profilaxia antibiótica. 7.000 pessoas assistiram. 6.000, isso daqui é tipo 10 vezes mais. O Reels está entregando 10 vezes mais do que o feed. Quer dizer que o feed não é importante? Não, ele é super importante. Super funciona. Mas aí você faz dentro daquele tema um videozinho, ou um carrossel, ou um post no feed. E você também faz um Reels. Faz alguma coisa com balãozinhos, você explicando, né? Sim, sei lá, mitos Uhum. sobre sedação no consultório odontológico. Enfim, se você já tem experiência com isso, já foi um diferencial para você, você utiliza disso. Você pode fazer um outro vídeo com uma história dizendo, gente, essa última semana eu atendi tantos pacientes só com sedação. Hoje eu vou contar para vocês um pouco como que foi essa sedação desses pacientes, né? Por que eles procuraram a sedação? Certo, Luiz? Então, informação é valioso. Informação é valioso. Só você parar para pensar. Quando você estava no Instagram, você está no Instagram, vai ter, você segue algum artista, certo? Sei lá, você segue alguma blogueira. Todo mundo segue uma blogueira, né? Eu adoro seguir a Tássia Naves, por exemplo. Adoro a Tássia Naves, sigo a Tássia Naves. Há um tempão. E o que eu gosto de ver na Tássia Naves? Eu vejo ela com fotos lindas, diva maravilhosa. Meu entretenimento é entretenimento. Ela tá ali como influencer para mostrar sobre moda, sobre lifestyle. E eu olho aquilo por puro entretenimento. Aquilo não necessariamente super muda a minha vida, mas eu vejo, certo? Outra pessoa que eu sigo e aí eu literalmente sigo por entretenimento. Ah, eu sigo o Whindersson Nunes, por exemplo. Cara, eu sigo ele só pra ver as bobeiras dele. Eu dou risada das coisas que ele posta. Tipo, é só pra abstrair, certo? Só que tem outros perfis que eu sigo porque eu gosto do conhecimento que essas pessoas me trazem. Por exemplo, eu tenho seguido um psicólogo maravilhoso, que é o psicólogo Furlaneto. Ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre relacionamentos tóxicos, ele fala sobre mulheres, né, autoestima. Cara, então ele é um perfil que ele não tá ali pra, tipo, me entreter. Não. Eu assisto, eu vejo os posts dele, eu vejo as lives dele, porque aquele conteúdo melhora a minha vida. Certo? Da mesma forma como você pode seguir um perfil de meditação. Você não tá ali para rir, para se entreter, mas você tá ali porque aquilo dali te traz uma informação relevante. Vamos trazer para odontologia? Ninguém vai seguir um dentista, na maioria das vezes, para se entreter. Você pode até colocar alguma coisa de brincadeira ali, fazer alguma piadinha, como eu fiz, né? Fiz a dancinha do Covid, pá, e tal, por pura brincadeira mesmo e tal. E, incrivelmente, olha, eu até não tenho que até ver. Mas esse foi o meu Reels mais bombado, né? As pessoas adoram ver a Pamela passando vergonha. 17.000 pessoas assistiram esse Reels. Não, quanto mais. Pelo amor de Deus. Mas assim, é um caso à parte, né? É um caso à parte entre profissionais de saúde, era uma piadinha interna ali e tal.
Mas, geralmente, quando você busca um profissional de saúde, você não está se entretendo. Mas ele está te trazendo informação. Então, por exemplo, se eu seguir uma médica obstetra, vamos voltar ao exemplo da médica obstetra, eu vou querer ver no perfil dela coisas que tirem as minhas dúvidas. Informação. Eu não quero, para mim não interessa se ela é engraçada ou não, né? Se ela faz piadinha ou não. Não, eu quero saber, tipo, se ela me dá informação. Por exemplo, tem uma dermatologista que eu sigo, essa eu sigo no TikTok, inclusive. Eu adoro ver os posts dela. E ela não tá fazendo dancinha, ela não tá fazendo gracinha. Ela tá no TikTok falando sobre produtos, que é baratinho e caro, que ela gosta ou não, que vale a pena usar ou não, cabelo. Então, olha só, eu tô tendo uma informação que eu não sabia. E aquilo é valioso para mim. Então, Luiz, daqui para frente, o que você vai se perguntar quando você fazer um vídeo, um post, um carrossel, um Reels, não interessa. Como, anota aí, ó, como aquele conteúdo, anota aí, galera, para nunca mais esquecer, como aquele conteúdo vai, em letras garrafais, ajudar o meu paciente. Tudo que a gente posta tem que ter propósito. E eu vou ligar o ar aqui porque eu já tô ficando com calor. Então, por quê? Porque isso tem um propósito. Se eu entro no perfil da Luíse e eu vejo uma pessoa me dando, assim, várias informações. Eu sou odontofóbica, eu tenho medo de dentista. E aí a Luíse aqui, olha, ela tem várias dicas. Ela tá falando pra mim sobre sedação. Nossa, eu não sabia que dentista podia fazer sedação. Nem sabia, não conheço. Olha, o primeiro dentista que eu conheço que faz sedação. Eu nunca nem ouvi falar nisso. Pronto, tinha. Pode ser, não tô dizendo que com isso, amanhã o paciente vai marcar com você. Redes sociais, Luiz, é um jogo de longo prazo. É um jogo de longo prazo. Eu sei o quanto que não é molezinha, né? Então, é um jogo de constância e a longo prazo. Só que, pô, você criou uma conexão. Tem alguém que potencialmente está interessado em você. Ou essa pessoa vai pegar um conteúdo seu e vai mandar para uma outra pessoa que ela conhece que também tem medo. Putz, fulano, você conhece algum dentista? Cara, olha, eu conheço. Eu tô seguindo uma dentista super legal. Segue ela também. Às vezes pode ser interessante. Você sacou? Então, história. Conte a sua história. Conte a história dos seus pacientes. Certo? Isso vai gerar conexão e informação. Pensa, o post que eu fizer... Então, vamos pegar aqui os teus posts. Vamos fazer aqui uma auditoria. Pelo amor de Deus, tá, Luísa? Não tô... Deixa eu ver. Tem um aqui de enxaguante bucal. Ah, legal. Aí você falou assim, você sabia disso? Ah, olha o vídeo! Você sabia que enxaguantes bucais podem alterar a cor e a textura de restaurações em resinas? Não mascaram uma má escovação? Uau, muito bom. Não devem ser usados todos os dias para não alterar o micro-organismo. Enxaguantes bucais devem ser prescritos pelo dentista. Muito legal. Muito, muito legal. E olha, teve várias curtidas aqui. Super legal. Muito bom. Aí tem um outro carrossel sobre nunca mais cercar é possível. Parece mágica, mas é apenas prevenção. Consulte o seu dentista. Legal. Essa dica aí no Instagram do Maurício. Sim, sim. Bem, cara, bem mesmo. Olha só, aqui, deixa eu ver. Aí você explica por que é possível. Eu daria pra gente explorar um pouquinho mais. Aqui eu pensaria em explorar um pouquinho mais, sabe? Tipo, inclusive uma frase um pouco mais, em vez de você já dizer prevenção e já dizer consulta seu dentista, tipo, colocar assim, é possível nunca mais você ter cárie na vida. Tipo, é possível nunca mais você ter cárie na vida. A primeira frase é sempre muito importante, né? Exato, extremamente. A frase impactante. A primeira coisa que o potencial paciente vai olhar. E aí, ali na descrição, você pode escrever sobre isso. É verdade isso? Por quê? Por que nunca mais você pode ter cárie? Aí você tem que explicar. Explicar com embasamento. Trazer um conteúdo que... E necessariamente... Tá? Deixa eu ver. Ó, aqui eu achei super legal porque você colocou dúvidas. Deixa aqui nos comentários, né? Tipo, você citou pra, tipo, o pessoal perguntar pra você e tal. Olha, tem comentário aqui legal, Luiz. Certo? Eu não acho necessário você colocar sempre embaixo doutora Luiz, cirurgia dentista. Não sei, só se você viu isso com alguma pessoa que tem mais experiência e se é recomendação, beleza.
eu não costumo colocar, porque, tipo, todo mundo já sabe que é Louise, tá aqui no teu perfil. Né? Na tua bio já tá escrito isso e tal. E aí o seu próprio conteúdo vai trazer mais isso. Então vamos lá, vamos trazer para a realidade de pacientes com atrações sistêmicas? Vamos fazer um exercício? Beleza, Luiz. Digamos que eu sou uma pessoa diabética. Vou pegar um caso de um paciente meu. Paciente que eu atendi há umas semanas atrás, antes de entrar na quarentena. Digamos que eu tenho diabetes tipo 1. Eu tenho diabetes tipo 1. E eu já fui num dentista, cheguei lá e ele me mandou ir no médico. Falei assim, não, o senhor vai ter que ir no médico, só vou fazer, eu tô com o terceiro molar que tá me incomodando aqui, e eu só posso atender o senhor ir no médico, no endocrinologista com liberação do endócrino. Não era um dentista que resolve, infelizmente, não era Louise, né? Então, esse seu potencial paciente, ele foi num dentista que não era um dentista que resolve, e o dentista que resolve falou pra ele ir no médico, no endócrino e tal. E aí, essa pessoa tá ali, ele é diabetes tipo 1, e ele tem um dente para extrair, o terceiro molar está incomodando ele e ele não encontra um dentista. Ele foi no dentista, o dentista não queria atender ele. Pensa comigo, a galera que está aqui no chat, manda aqui pra gente. Quais dúvidas essa pessoa teria? Quais dúvidas esse paciente teria? Se eu fosse um paciente lá, um paciente diabetes tipo 1, tô com dor no meu dente, já fui em um dentista, ele falou que eu tenho que ir no endócrino porque eu tenho diabetes, é complicado atender assim, tá. Primeira coisa que eu pensaria é, cara, que tipo de dentista, que tipo de especialidade odontológica poderia me atender? Acho que é uma coisa que eu pensaria, certo? Putz, e aí, que tipo de conteúdo gera isso? Um conteúdo sobre você, dizendo o que você faz. O que o dentista, né? O que um dentista que tipo de paciente um dentista que trata alterações sistêmicas cuida? Enfim, tô aqui, não tá só uma ideia. Falando sobre você, tipo, por que eu decidi tratar pacientes com alterações de saúde? Aí você pode criar um videozinho falando sobre isso. Ou falando sobre essa área, né? Ó, a Doc Bella aqui já colocou. Quais os riscos do atendimento odontológico em diabéticos? E aí você pode até ser mais específico, né? Quais os riscos do atendimento odontológico em diabéticos tipo 1? Inclusive, isso é uma chamada legal porque gera um pouco de medo, né? Tipo, nossa, tem risco eu ser atendido? Aí você explica que, olha, não tem risco, né? Se você tiver com, né? Enfim, por que que não tem risco? Porque é importante para você. O que é necessário são alguns cuidados, existem protocolos de atendimento específicos, onde o dentista vai avaliar isso, aquilo. Entende, Luiz? Tá? Mas você sempre tem que se perguntar toda vez que você for postar. Né? Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Quer ver? Ó, outra dica aqui para você, ó. O diabético pode ir ao dentista? Né? Diabético pode tirar terceiro molar? É perigoso o diabético extrair um dente? É perigoso o diabético extrair. Por quê? Porque se eu sendo essa paciente diabética tipo 1, diabético no geral, e eu encontrar a Louise e tiver uma informação ali pra mim, putz, nossa, finalmente eu encontrei uma dentista que vai resolver meu problema. É isso, certo? Então, ó, qual é a maior fonte de conteúdo para você encontrar o que postar? Agora guarda essa. Colocamos aqui, tá? Deixa eu ver só se eu não esqueci em relação à conexão. História, informação, mais alguma dica aí, Cris, em relação à conexão? Conteúdos que geram conexão, além de história, conteúdos que ajudam o paciente. É a base da história, né? É a base, né? É a tua história, a história de outros pacientes, histórias de sucesso, fotos. Tira foto com seus pacientes, não tenha vergonha. Vamos tirar foto junto? Olha lá, ó, outra dica para você. Diabético pode fazer implante dentário? Super dúvida, super dúvida. E muitos têm essa dúvida. Oi, Cris. Mais alguma ideia aí? Então tá. Não, beleza. Não, só pra ver se eu não tava esquecendo nada. Que o Cris é super, também tem experiência aqui com marketing e tal. Só que assim, ela tem que montar... Ela tem que usar o stories dela como relacional. Pode falar da maternidade dela, pode... Ó. Ter um relacionamento com as pessoas, se mostrando que ela é uma pessoa muito ser humano normal. Isso que agora que eu lembrei. Anota aí.
Eu tô anotando, tá, Luiz? A galera que tá aqui com a gente anota, ó. Então, ó, como que a gente faz? Constância, primeiro ponto. Segundo ponto, conexão. A gente falou da história, informação, conteúdo que gera informação para aquela pessoa, relacionamento. Lembra que ele não vai comprar o teu procedimento. Ele tá querendo comprar a Louise. Você não está vendendo o procedimento. Você está vendendo você. Você está se vendendo. Não no forma generativa, tudo bem, pessoal? Você está literalmente vendendo ali, né? Tipo, vendendo a tua autoridade, o teu profissionalismo. Se vendendo como dentista, ok? Perfeito. Terceiro ponto de conexão é relacionamento. Constantemente você tem que estar conversando com as pessoas que te seguem. E 465 pessoas te seguem. Ai, Pamela, mas eu vejo dentista que tem, tipo, 10 mil seguidores. Você tem 465 potenciais clientes. Não vê apenas como, porque eu tenho pouco número. Não tem nada a ver. Isso é só tipo ego da gente, de verdade. É só ego. Se você tivesse, como eu tenho 200. Cara, eu conheço dentista, incluindo eu, que tem poucos seguidores como cirurgião dentista e que não por isso eu ganho menos no meu consultório. O que importa pra gente não é quantidade, é qualidade de cliente. Se fosse para querer quantidade, você tava se matando lá no plano de saúde, né? Para ganhar uma mixaria, atender um monte de paciente por dia. Não é isso que a gente quer. A gente quer o paciente certo. E o paciente que a gente sabe que a gente vai conseguir atender, certo? Então, você tem 465 pessoas ali. Com certeza, metade dessas pessoas tem pelo menos uma alteração sistêmica. Como que eu sei disso? Porque metade da população brasileira tem pelo menos uma alteração crônica, uma alteração de saúde crônica. Então, aqui, metade vai ter. Alta possibilidade. Metade das pessoas que estão aqui vão ter algum tipo de... que seja uma pressão alta, certo? Que é uma alteração sistêmica extremamente relevante, inclusive. Você sabe disso melhor do que eu. Certo? Bom, além de tudo isso, o que a gente vai gerar conexão vai ser o relacionamento com essas 465 pessoas. E qual é o melhor lugar para você ter relacionamento? Para você conversar com essas pessoas mais intimamente? Fala aí, Luiz. Stories. É louco isso, né? Porque querendo ou não, eu sei que quem me segue, cara, no meu stories nem sempre eu tô falando algum assunto, algum super assunto, conteúdo denso. Não, eu tô às vezes respondendo uma dúvida de uma caixinha de perguntas, tô mostrando um pouquinho dos meus bastidores, do meu dia a dia. Ó, as recomendações atuais é que a gente coloque ali no stories 80% de conteúdo, informação, ajudar o seu potencial cliente e os 20% da tua vida, do teu dia a dia. É interessante isso porque mudou muito, sabe, Luiz? Quando eu entrei nas redes sociais, há 3 anos atrás, quando eu comecei a publicar nas redes sociais, a orientação inicial era: não misture de jeito nenhum. Você tem o seu perfil pessoal e o perfil de dentista, e no dentista você não vai colocar nada da tua vida pessoal. Erramos feio. Se nós estamos numa rede social, Instagram, Facebook é uma rede social. As pessoas não entram nela para comprar. Tudo bem que eventualmente a gente segue uma loja, segue uma marca. Mas se eu sigo uma loja o tempo todo, ela só me manda promoção, eu já nem quero mais. Ai, nossa, só quer me vender, entendeu? Porque é uma rede social. Então a gente tem que socializar. E o Stories é uma ótima ferramenta para isso, para você socializar com as 465 pessoas. Só que o Stories, ele também vai funcionar na constância. Luiz, todos os dias tem que ter alguma coisa lá, cara. Não tem jeito. Putz, mas como eu não tô no consultório, eu tô toda descabelada. Filtro. Usa filtro. Filtro é o poder. Eu tô usando agora o filtro da Jó, já usei da Vi Rocha, cada hora eu uso um filtro novo. Filtro é o poder. E assim, mesmo em casa, você tem uma justificativa para estar em casa, né? Você tá cuidando do seu neném.
Então, olha só, o fato de você mesmo cuidar de uma criança, de certa forma, você também, não sei se você está aberto a atender paciente pediátrico também, não sei se você está focando só adulto. Não só adulto? Depende. Não, beleza, beleza. Mas, Então, digamos tipo assim, assim, criança que colabora, ok, eu atendo. oh, meu Deus, tá, já entendi, já entendi. Não tem problema. Mesmo você estando em casa, você pode utilizar daquele momento para interagir, para falar sobre higiene oral, que é basicão e nunca vai ser cansativo a gente ouvir isso, né? Falar sobre higiene oral, para informar do teu dia a dia mesmo, as dificuldades que você tem como mãe, os desafios, o que você está planejando para o consultório. Enfim, é você mostrar um pouquinho do seu bastidor, um pouquinho ali. E não tem jeito. Para essas pessoas começarem a interagir com você, elas têm que saber que todo dia que ela entrar no seu Instagram, você vai estar lá no seu, vai estar nos seus stories. A ideia mostra como ela foi gestante, ela pode falar do como é que ela virou gestante. Por que o atendimento odontológico é importante para gestante? Ó, o Cris deu a dica aqui para você, já que você foi gestante, né? Falar sobre tratamento odontológico em gestantes. Né? Você pode compartilhar isso ali. Enfim, Colocar compartilhar umas não é... fotos, né? Oi, Luíse. Fazer post com a foto, a foto. Com Eu já certeza! Pega uma foto linda sua de gestante. Perfeito! Uma foto sua de gestante, você vai criar um conteúdo ali no post, na descrição, sobre gestação, né? também sobre gera conexão, porque eu tô aparecendo, tanto pelo conteúdo. Exato. Exato. Exato, perfeito. Você pode usar várias, de cada semana você pode postar uma foto da gestação diferente, toda bucólica ali, com saudade, e correlaciona isso dentro da sua história como gestante, correlaciona isso com a saúde bucal, né? Com a importância da gestante fazer o pré-natal odontológico, fazer o acompanhamento odontológico constante. Ou sobre o raio-x, né? Tipo, todo mundo quebra a dúvida do paciente. Tem gestante que tem medo de fazer raio-x. E aí você pode, tipo, uma foto sua lá com um barrigão, sei lá, você começa a falar assim, ah, gente, já me perguntaram isso. Enfim, inventa alguma conexão ali, alguma história. Não é nem inventar. Só vai criar certa conexão para você linkar o fato de estar gestante com tirar um raio-x, né? Tipo, enfim, você já pegou, né? Já pegou aí. A Luísa já pegou. E aí, o Stories é relacionamento. Esse relacionamento é a Luísa como a Luísa é. Não é a Luísa se fingindo ser alguma coisa. A Luísa é a Luísa. É a Luísa mãe, é a Luísa esposa, é a Luísa dona de casa, tá? Então, tipo, você pode brincar, tipo, ó, dias de glória no consultório diva, mas dias de guerra em casa, com criança, com fralda, com faxina. Não tem nada de errado isso, sabe, Luísa? Óbvio, você tem que sentir à vontade. Não tô dizendo que você tem que abrir a tua vida, a tua intimidade, não. Você pode notar que tem coisas, por exemplo, no meu stories que eu não mostro. Por exemplo, eu não gosto de fazer stories na cama. Não me sinto bem fazendo isso. Não quero abrir essa intimidade. E tá tudo bem. Só que eu faço ali no jardim, eu faço na cozinha, eu faço tomando meu café da manhã, eu brinco com o Cris, eu boto o Cris no meio de uma história. Com os cachorros. Com os cachorros, com os gatos, eu faço com os bichos. Os bichos eu adoro, né? Aqui no home office, né? Que é uma área mais neutra, assim, enfim. Onde eu me senti bem, né? Você não precisa... Até porque, por exemplo, a gente sabe que sempre tem aquele cantinho da casa que tem a baguncinha, né? Então, você não precisa mostrar. Não, é sério. Tipo, Com criança, imagina. Com criança, entendeu? Veja só. Mas é o momento que você tem que estar ali. A Luísa pessoa. Porque as pessoas querem conhecer a Luísa pessoa. Se a Luísa, como pessoa, é uma pessoa, nossa, meiga, incrível, devota, uma mãezona, uma esposa super top, né? Eu digo assim, né? Se é uma esposa querida, cara, consequentemente as pessoas ligam isso com a sua profissão. Né, com o fato de você, cara, olha só, ela é mãe, ela é esposa, a criança é pequena e ela ainda produz conteúdo e tal. Você tá entendendo? Tipo, não tem jeito. As pessoas, elas buscam isso da gente. E nos últimos anos, a nossa rede social, mesmo que seja profissional, a gente tem que mostrar humanização. Não tipo, não é, sabe? Por mais que você tenha o seu consultório, é uma empresa, ela tem que vender, ela tem que ter paciente.
você lida com pessoas, né? É uma pessoa atendendo outra pessoa. Então tem que ter essa humanização sempre, sabe, Luísa? Por isso que sempre tem a foto da Pamela com uma careta, seja um carrossel, né? Agora com os carrossel tem a minha cara lá de alguma forma, porque precisa, né? As pessoas falam com pessoas, tá? E relacionamento é muito legal. Ó, vou te dar uma dica em relação caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta é muito massa. Porque, inclusive, te dá dicas. As pessoas que estão ali com você tiram dúvidas com você e essas dúvidas vão virar depois conteúdos. Conteúdos em post, conteúdos em Reels e tudo mais. Muito do que vocês me perguntam nas redes sociais aqui, eu faço conteúdo depois. Né? Tipo, putz, me perguntou sobre profilaxia antibiótica. Cara, vou fazer mais pra frente uma live só sobre isso. Né? Sobre, enfim, nesse sentido. Só que o que acontece? Quando a gente começa a fazer stories, às vezes a gente abre caixinha de perguntas ali e ninguém manda nenhuma pergunta. Eu sei. Só que olha só, existe um efeito. Provavelmente a família manda. A família manda. Sim, mas é uma dúvida e tá tudo bem. Só que olha só, eu vou te dar uma dica. Hoje em dia, agora, quando eu, por exemplo, eu tenho 20 mil seguidores, então eu abro uma caixinha, vem uma pergunta ali, né? Naturalmente, uma, duas, às vezes vem 20, é variável, tá? Tem dia que eu abro caixinha, 20 perguntas, 30 perguntas, eu passo o dia inteiro respondendo stories. Tem dia que eu abro que vem uma, duas e tá tudo bem. Tudo bem, é assim mesmo. Não é todo dia que as pessoas estão vendo nossos stories. Mas, o que a gente pode fazer? O que eu fazia também? E não tem nada de errado, tá bom? Quando não tinha muitas pessoas, ninguém perguntava. Eu usava um efeito, tá? Que chama efeito manada. Isso é um efeito que a ciência ela explica. Vou te explicar esse efeito. Digamos que você veio aqui para Campo Grande, tá? Você veio aqui para Campo Grande, você não conhece Campo Grande, tá na hora do almoço, você tá com muita fome, e aí você precisa ir no restaurante. Putz, eu tenho que almoçar em algum lugar. Aí você passa numa avenida aqui em Campo Grande e tem um restaurante A e tem um restaurante B. No restaurante A, a hora que você passou de carro, tava lotado. Lotado. E hora ali no restaurante B, a hora que você passou, tinha umas pessoas, sabe? Tinha umas pessoas. Qual restaurante possivelmente você vai ir? No restaurante A, que tá cheio de gente, ou no restaurante B, que tem mais ou menos uma outra pessoa? Qual você induz? Qual que você induz? Não é nem qual que você iria, vou perguntar melhor. Qual que você induz que é o melhor restaurante? Tem a comida melhor. O A. Às vezes você pode até ir no B, porque é mais tranquilo, você tá com criança pequena e tal. Mas você fala, putz, o A deve ser melhor, a comida lá porque tá lotado. Esse é o efeito manada. Tendencialmente, a gente vai aonde tem mais pessoas. Então, se tem uma galera indo ali, eu vou também. A mesma coisa acontece com stories. Tem como a gente utilizar esse efeito manada no stories. O que é isso? Você pode fazer umas auto-perguntas, você pode fazer auto-perguntas, 2, 3 ali, e começar a responder as suas próprias perguntas. Não tem nada demais isso. Inclusive, é uma forma de você criar conteúdo. E se você já responde ali 1, 2 perguntas que você mesmo mandou, que o seu esposo fez, ou sua mãe fez, ou seu irmão ou irmã fez, isso incrivelmente gera esse gatilho na nossa mente. Quer ver um outro exemplo? Pega uma rua bem movimentada, bem movimentada. Você é de Fortaleza, né? Imagina a rua mais movimentada de Fortaleza. Para no meio dessa rua, cruza os braços e fica olhando para cima. Adivinha o que vai acontecer? Adivinha o que vai acontecer? Vai ser atropelado. Não no meio da rua, na calçada, Luiz. Você tá na calçada e fica olhando pra cima. Pode apostar que alguém também vai olhar pra cima, certo? Tipo, e as pessoas vão, tipo... Ó, isso é um experimento social, inclusive, tá? Teve um experimento social que fizeram uma pessoa parou numa ponte. Parou no experimento social. Foi uma reportagem que teve, não sei onde, há uns anos atrás. Tinha um rio e tava um coisa preto, assim, no rio, sabe? E passando ali a água correndo e tal. E tipo um negócio preto mexendo no meio do rio. Uma pessoa parou
e começou a olhar. E começou a ficar intrigada com aquilo. Ficou intrigada com aquilo, tipo, gente, o que que é isso? O que que é essa coisa, né? O que que é esse negócio? Será que é uma pessoa? Será que é um jacaré? Será que é um saco de lixo? Será que é o quê? E começou uma, veio duas, veio três, veio 20. Um monte de gente veio ficar horas em cima da cama, em cima da ponte, olhar o que tinha no rio. Até o ponto de chegar uma equipe de reportagem e dizer, olha, tem pessoas que estão aqui há mais de 10 horas olhando o negócio no rio para ver o que, que tem no negócio. No final dos contos, era tipo uma rede, uma coisa nada a ver. O que, que isso traz pra gente? A mesma coisa pro Stories, pro box de perguntas. Não tem problema. Se faça auto-perguntas. Não tem nenhum problema com isso. Ai, pô, nossa, mas é fake. Não é fake. Coloca uma pergunta lá. Pode ser uma pergunta que seus pacientes geralmente perguntam. Então, gente, quem tem, sei lá, sedação. Vamos pegar no tema de sedação que você tem mais experiência, né? Coloca aqui pra mim. A ideia do Stories, para ele funcionar, é mais ou menos assim. Ó, anota aí. O Story de relacionamento, tá? Se você fazer um Stories lá e direto colocar uma caixinha de perguntas, abrir o Story. Gente, façam perguntas para mim. Pá, sumiu. Não vai funcionar. É importante você dar uma prévia. Você criar uma conexão antes e aí abrir a caixinha de perguntas. Então, por exemplo, você começa a falar, gente, tudo bem, bom dia e tal. Olha só, vou falar para vocês que essas últimas semanas eu atendi 6 pacientes com sedação. Olha só que legal, que se você não sabe, o dentista ele pode fazer sedação no consultório, aqui eu faço sedação oral, tá. E eu faço o seguinte, ó, vou deixar uma caixinha de perguntas aqui e mandem as suas dúvidas, que dúvidas que vocês têm em relação à sedação oral. Vocês já fizeram sedação ou não? Conta pra mim aqui sobre sedação oral. Entendeu? Então, olha só, você fez uma historinha antes, deu uma introdução, e aí você abre a caixinha de perguntas em relação àquilo, entendeu? Aí as pessoas, ao te ouvir essa ideia inicial, vai entender sobre aquilo, e aí, tendencialmente, elas vão te fazer mais perguntas do que você simplesmente abrir a caixinha de perguntas lá no Stories do nada. Tudo bem? Pegou aí a nossa dica? Galera que tá aí com a gente, anota que gente, sério, é valioso. É o jogo dos grandes aqui, tá? De verdade, jogo dos grandes. Fechou? Ok. Acho que eu já te dei bastante ideia, Luísa, por hora, de conteúdo. Sim. Diz aí pra mim. Foi? Bastante. Foi. Perfeito. Vamos falar de campanha, então? Tá. Você tá muito cansada? Porque eu vou embora aqui, galera. Vai ser live. Beleza, vamos falar de campanha. Então, olha só. A gente já tem inúmeras estratégias do que você vai postar. Ah, e tem uma última estratégia, perdão. Senão eu vou esquecer de falar, isso é muito importante. O local que eu mais encontro sobre dúvidas de pacientes é no Google. Inclusive, tem uma aula... Tem um post antigo lá na comunidade do Facebook que eu dou essa dica. Inclusive, já tem lá mais de 200 perguntas, tá? Tem 200 perguntas. Sério, dá pra você fazer um post por dia, Luíse. Faz um esforço. Coloca isso assim, cara, não é só... vou lá porque tem que postar. Não. Cara, teu cartão de visita. Quanto mais você postar... Se você conseguir fazer um por dia, de segunda a sexta-feira, pelo menos de segunda a sexta, faça. Gera um esforcinho, tipo, não tem ninguém naquele dia no consultório. Vai pro consultório mesmo assim para você conseguir trabalhar nisso, tá? Criar esses conteúdos. E aí, uma grande sacada que eu tenho que eu mais estou utilizando no meu perfil como dentista, são as dúvidas do Google, tá? Como assim? Olha lá, galera, vou explicar para vocês. Vocês vão entrar no Google, certo? Então, vamos pensar o tema de sedação. Né? Vamos pensar o tema de sedação. Então, digamos que vamos pensar na cabeça do nosso paciente. Eu sou um paciente que eu estou buscando um dentista que faça sedação. Nossa, eu queria dormir no dentista, tá? Então, digamos que eu vou pesquisar no Google, dentista que faz sedação. Ó, já apareceu aqui pra mim, tá? Dentista que faz sedação. Fechou? Aí, o que acontece? Quando você clicar nisso,
Olha só, galera, eu vou mudar aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Luísa, você me permite? Ó, vou mudar para mostrar aqui para Luísa também. Peraí. Não sei se vocês estão enxergando aí, galera. Tô enxergando meu prato com ketchup, que antes de eu vir aqui com a Luísa, eu tava comendo. Ó, então eu pesquisei no Google, dentista que faz sedação, certo? Então, olha só, aqui a gente já tem algumas coisas, inclusive de dentista, obviamente, né? Só que olha só, isso daqui é um pote de ouro no final do arco-íris. Vocês não estão entendendo. Olha só esse trecho. Isso daqui é um mecanismo do Google. Quando você faz uma pesquisa, ele vai te sugerir as pessoas também perguntam. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem pesquisou isso daqui no Google, a gente está com a mente do nosso paciente, né? Que ele está atrás de um dentista que faz sedação. O Google faz o quê? Como funciona a sedação consciente? Como é feita a sedação? Qual a diferença entre sedação e anestesia geral? Quanto custa a sedação com óxido nitroso? Gente, quem está pesquisando isso não é dentista, é pessoas. Então, olha só, cada tópico desse é um conteúdo que você pode fazer para suas redes sociais. Olha que foda isso. E eu vou te provar agora, viu? Gente, isso é sério. Isso daqui é uma sacada tão foda. Desculpa o termo, mas é real. Quem tá aqui na live, sério, vai pegar essa sacada nunca mais. Ó, quem tá aqui até o final, já temos mais de 1 hora aqui na live. Quem ficou até o final dessa live, pegou o pareto da parada. Sério. Só que olha o que é mais massa, Luíse. Tá vendo que tem uma setinha? Quando você clica nessa setinha, você vai clicar nessa setinha e você vai desclicar dela. Olha só o que aconteceu. Já apareceu mais pergunta. Como é feita a sedação para endoscopia? Isso daqui já não é muito a nossa praia, certo? O que é a sedação com óxido nitroso? Aí já é talvez interessante. Se você faz óxido nitroso no consultório, já é um assunto excelente para você colocar. Mas aí, em vez do óxido nitroso, você pode se inspirar em colocar o que é a sedação oral. Ok? Tudo bem? Então, vamos pegar aqui uma palavra que é mais... Ó, diferença de sedação com anestesia geral. Então, você clica aqui e fecha de novo. Olha só, ele já vai te trazer mais coisas aqui, ó. Quanto tempo leva para a pessoa acordar após a cirurgia com anestesia geral? A gente pode converter isso em quanto tempo leva para a pessoa acordar depois de uma sedação no dentista? Aí você vai explicar que, na verdade, ela não vai dormir, ela só vai ficar um pouco tonta, tá. Você tá entendendo? E aqui você pode pesquisar o que você quiser, o que você quiser. Ó, é interessante que a hora que a gente vem aqui, né, ó, e coloca... Cadê? Não tem? Ixi, sumiu. Também te dá algumas opções aqui, tá? Mas, ó, me dá um tema aí, Louise. Na própria hipertensão que a gente disse. Qual? Na pressão alta, se pode ser atendido pelo dentista. Vamos pensar. Eu tenho pressão alta, dentista, que trata quem tem pressão. Vou colocar um tópico aqui, tá? A gente tem que aqui... Ó, olha só o que apareceu aqui já, ó. Dente que trata quem tem pressão alta pode extrair? Você tá sacando? Tipo, que já é mais ou menos uma pergunta? Mas vamos lá, vamos ver se ele vai aparecer, ó. Dentista que trata quem tem pressão alta. Aí você desce aqui. Ah! Quem tem pressão alta pode tirar dente? Qual anestésico é indicado para hipertensos? Apesar que isso aqui tá com cara de ser de dentista pesquisando no Google, né? Quem tem pressão alta pode tomar anestesia no dentista? O que é hipertenso compensado? Olha só, pra gente é tão óbvio isso, né? Compensado, descompensado, mas às vezes o paciente não sabe. Oi, Cris. Dor de dente aumenta a pressão arterial? Pode ser um termo. Você sabia que dor de dente aumenta a pressão arterial? Isso é uma informação que você sabe como dentista, só que você traduz para a linguagem do paciente, né? Você sabe com embasamento científico que isso é real. Só que aí você traduz pro... Você sabia que a pressão alta, que dor de dente faz a pressão aumentar, né? Enfim. Mas, ó, vamos pegar aqui, Louise, ó. Quem tem pressão alta pode tirar o dente? Aí vamos começar nosso conteúdo infinito. Clica aqui, abre. Aí vai vir aqui embaixo, ó. Quem tem problema no coração pode extrair dente? O que pode causar uma infecção no dente? Vamos abrir o problema do coração? Então, você abre aqui, ó. Você vê aquele tema que você gostou mais, você abre e ele vai te dar mais semelhantes, ó. O risco de uma extração de dente tem
Quem tem sopro no coração pode arrancar dente? Quando o dentista não pode extrair um dente? Cara, e aí, isso daqui é um caminho sem volta, tá? Isso é um caminho sem volta. Praticamente todos os conteúdos que eu criei e crio para o meu perfil como dentista, eu tiro daqui. E eu fiz isso daqui, tá? E tem lá na comunidade do Facebook. Me afoguei, peraí. 2 horas falando. Tem lá na comunidade do Facebook mais de 200 temas, tá? Eu acho que eu coloquei na... Eu acho que eu coloquei assim... Como é que eu coloquei? Eu coloquei uma hashtag tipo conteúdo infinito. Procura lá na comunidade do Facebook, hashtag conteúdo infinito. Cara, tem 200 temas. Pensa que cada tema desse, você pode fazer um carrossel, um vídeo pro IGTV, um Reels. Você pode fazer vários formatos, Luíse, tá? Fechou aí? Conteúdo infinito, né? Não tem mais dúvidas sobre o que postar, certo? Certo. Perfeito. Pega um tema e vai. Cada semana você pode falar uma coisa diferente. Você pode falar assim, gente, essa semana aqui no Instagram, né? No meu Instagram, no meu Facebook, eu vou falar só sobre diabetes. E aí, a semana inteira você pode falar de diabetes, por exemplo. Tá? Campanhas. Tá pronto pra gente falar um pouco de campanhas? Eu não vou entrar a fundo no apertar de botões, porque a gente já tem lá no DocStrategy Live sobre isso. Sim. Só que eu vou te dar o quê? Estratégia. As campanhas no Facebook e no Instagram, elas vão funcionar bem quando a gente utiliza de uma estratégia. Então, digamos aqui, a gente deu várias ideias de conteúdo sobre sedação, certo? Perfeito? Então, o que você vai fazer? Você vai lá, depois você vai olhar a aula do Cris, a aula minha lá de como criar uma campanha bonitinho, tá? E aí, você vai pegar, selecionar ali, só que quando você vai criar a campanha no Facebook, ou você vai escolher vídeo, ou você vai escolher post, tá? Não dá pra você fazer os dois juntos. Você vai escolher post. Digamos que você fez post sobre sedação. Escolhe ali os 4 melhores. Os 4 melhores que você fez, os últimos que assim, a galera mais comentou, compartilhou, salvou. Isso é um ótimo parâmetro, tá? Compartilhamento e salvamento. Quer dizer que aquilo foi um post massa. Se as pessoas salvaram aquilo ou compartilharam aquilo, é porque é muito relevante. Porque é uma informação valiosa, tá certo? Então, beleza. Você vai pegar ali os seus 4 melhores. Você pode pegar os 4 melhores posts da semana, né? Enfim, os melhores, ou do mês, os 4 melhores do mês. Você vai pegar os 4 melhores. E aí você, digamos que todos são na área de sedação, certo? Todos têm que ter o mesmo tema. Isso é importante para funcionar as estratégias do Facebook e do Instagram. Todos vão ter o mesmo tema. Aí você vai criar a campanha lá, apertar os botões, igual aí tem no DocStrategy. Só que aí o que você vai fazer? Se os vídeos que você fez ou se os posts que você fez são de sedação, você vai mostrar para pessoas que buscam por isso. Então, quando você criar a tua campanha lá e você for colocar palavras-chave, você pode impulsionar, o que eu sugiro para você, tá? Quando você criar a sua campanha. Você vai impulsionar para 3 perfis diferentes de públicos. Você já assistiu essa live do Mino, do Cris? Eu estava ao vivo. Você estava ao vivo, Luiz, é verdade, desculpa. Então, olha só. Você vai criar a campanha de sedação. O tema vai ser sedação. Seu primeiro público que você vai mostrar esse conteúdo já é para quem te segue. Quem te segue. Às vezes, o Facebook, quando a gente tem um Instagram pequeno, né, 400, até 1.000 pessoas. Instagram de até 1.000 pessoas é um Instagram que o Facebook considera como pequeno, tá, pessoal? Só para dar um embasamento aqui, o Instagram e o Facebook é a mesma empresa, tudo bem, Docs? É a mesma empresa. Então, quando você vai fazer um anúncio para o Instagram ou para o Facebook, você faz no mesmo lugar que é no gerenciador de anúncios do Facebook. Tudo bem? Aí lá você escolhe que você vai mandar, você pega lá o seu post do Instagram, né, lá na ferramenta, escolhe lá e você pode só fazer para o Instagram, só fazer para o Facebook, mas tudo é nessa mesma plataforma. Então aí você vai fazer um público. Se eventualmente o Facebook falar para você, olha, esse público é muito pequeno, porque menos de 1.000 pessoas te seguindo é um pouco pequeno, tá tudo bem. Aí
você não faz para essas pessoas, tá tudo bem. Mas geralmente dá, tá? Geralmente dá para você fazer. Então você vai publicar aquilo, né? Você vai impulsionar o seu conteúdo, distribuir o seu conteúdo para quem já te conhece. Por quê? Por quê? Porque o Facebook e o Instagram, eles entregam organicamente muito pouco. Por isso que eu falei do Reels, né? O Reels tá entregando demais, tipo, organicamente. O feed não. Então é importante a gente reforçar, fazer o que a gente chama de remarketing. Remostrar o post para quem me segue, porque aquela pessoa não viu. Quando a gente posta, em média, 2% das pessoas que seguem a gente vão ver aquele post. E geralmente são os 2% que mais curtem, comentam, interagem. Então vai ser sua mãe, vai ser seu marido, vai ser familiar na maior parte das vezes, né? Minha mãe, certeza que tudo que eu impulsiono vai para minha mãe, porque ela curte e comenta absolutamente tudo. Certo? Então é muito pouco. Por isso que a gente coloca um pouco de dinheiro pro Facebook para ele mostrar para quê? Para os nossos seguidores mesmo, tá, Luísa? Então a gente sempre anuncia, sempre impulsiona para quem já segue a gente. Segundo o público que você vai anunciar, vão ser para as pessoas semelhantes com quem já te segue. O Cris também e eu explicamos isso lá na campanha, tá? Que é a campanha Lookalike. Então, a campanha não, o público, né? Você tem a campanha sobre sedação, você vai fazer um público que te conhece, seus seguidores, quem interagiu com a tua página, teu Instagram e o seu Facebook. Aí você vai fazer um quem é lookalike, ou seja, pessoas semelhantes a quem interagiu com a sua página ou com o seu Facebook. E aí você vai fazer o público de interesse. Esse é o público de descoberta, público de interesse. No caso da sedação, quando a gente faz um público de interesse, a gente tem que colocar palavras-chave para o Facebook, certo? Então ali você vai ter que fazer assim, você vai testar, tá? Testar. É isso. Você vai testar palavras-chave em relação à sedação. Então, você vai colocar lá, sedação, é uma delas. Se tiver anestesia geral, coloca lá anestesia geral. Coloca remédio para dormir. Dentista, obviamente, você vai colocar dentista, vai colocar... não coloca odontologia, senão você vai aparecer para dentista. Coloca dentista, cirurgião dentista, dente, escova de dente, creme dental, enfim, higiene oral, cuidados de saúde. Aí você pode colocar aqui, uns termos interessantes, tá? Que tem uma correlação com quem tem medo. Ansiedade, depressão. Você vai testar. Então, sei lá, você vai tentar buscar, pensa, tudo que tá uma pessoa que busca um dentista que faça sedação, uma pessoa que tem medo de dentista. Né? Então, geralmente uma pessoa ansiosa, certo? Tem algum pânico, né? Alguma coisa assim. Então, você vai buscar palavras-chave dos grupos de interesse. Você vai juntar essas palavras que estão relacionadas com sedação e você vai juntar com palavras de dentista. Dente, Colgate, tem Colgate, Oral-B, coisa de dentista, entendeu? Que a pessoa tá buscando sempre esses dois mundos. E aí, você tá vendo que isso vai funcionar, tem maior chance de funcionar. Certo, Luíse? E essa é uma campanha que só é para você aparecer. Não é uma campanha de venda. É uma campanha para você pegar o conteúdo que você já fez, informativo, de interação, e compartilhar para mais pessoas. E isso vai fazer muito o seu perfil crescer. O Instagram, o Facebook. Tá? Cara, a gente poderia falar mais horas e horas do Google, mas eu vou te dar uma dica. As últimas lives que eu fiz do Projeto Marechal, a galera que tá aqui também, muitas foram sobre Google, tá? Muitas foram sobre Google. Então, vale a pena você depois assistir. Ó, vou até te dar aqui. Deixa eu ver. A da... Não, quer ver. Da Raquel, acho que da Raquel a gente falou sobre Google. Aqui, ó, da Larissa e da Aline. Da Aline Machado, da Larissa, a gente falou sobre Google. Vale a pena você rever, que tem muitas sacadas boas lá do Google, tá? Tudo bem, Louise? Manda aí mais alguma dúvida. Eu tinha só uma dúvida. É com relação justamente a esses posts que circulam.
O ideal é que eu faça as campanhas, né, com esses posts, apenas os posts informativos, porque até então eu fiz um dos primeiros posts que eu fiz foi o do panfleto que eu também mandei fazer, justamente para divulgar a questão do home care, né, que eu tinha divulgado. E até então eu fiz a mesma postagem, eu fiz para circular. E aí, normalmente, esse tipo de postagem, que você só vende o serviço, a primeira consulta, ela nunca é aderida muito bem, né? A primeira consulta paga. Então, ela não é aderida muito bem. Então, eu percebi que atraía pacientes, eu já tive pacientes, né, que vieram através do Facebook, através dessa postagem, mas também trouxe muito mais curiosos do que realmente pacientes. E aí, mesmo sendo somente essas postagens informativas e não de venda de serviço, elas ainda assim retornam como pacientes, as pessoas que veem as publicações? Só que aí vai ser um paciente diferente. Por quê? Porque vai ser alguém que veio por você, veio porque ela gostou do teu conteúdo, ela ficou curiosa. Esse tipo de postagem, Luíse, ela vende sem vender. Porque assim, pergunta pra mim como que eu sei que você fez uma campanha de venda e ligou um monte de curioso. Pergunta pra mim como que eu sei. Cara, eu já testei. Você acha que eu já não testei? Eu já testei. É uma bosta. Eu fiz uma campanha, a gente fez uma campanha agora de final de ano. Foi uma bosta. Eu testei. Tipo assim, eu sabia que daria bosta, mas eu queria, sabe, eu queria testar se ia dar bosta mesmo, sabe? Tipo, sabe, você quer mesmo? Você quer, mas não, eu quero ter certeza que vai dar merda. Não é que deu merda. Várias pessoas mandaram WhatsApp, só que a hora que você falava que tinha o valor da consulta inicial, ninguém queria. Então, assim, eu não vou dizer que ela é imprestável, né? Só que é natural. Quando você faz uma campanha para venda direto, marque sua consulta, né? Agende sua sessão, temporada do clareamento, temporada da ROF, consulta domiciliar, né? E tal. Quando você faz isso, natural, as pessoas vão entrar em contato com você para saber o preço. Vai. Você fez uma oferta, você está vendendo. Se você está vendendo direto, uma venda, uma oferta direta, elas vão querer saber o preço. E se existe a consulta inicial que você cobra, né? Possivelmente essa pessoa não vai querer. Só que aí é aquela questão. Se a pessoa, ela não quer pagar, no meu caso, a gente cobra R$ 200 a consulta inicial. Se a pessoa não quer pagar nem 200 reais para avaliação, onde eu vou fazer já uma profilaxia nela, onde eu já vou avaliar a cor do dente, papapá, tô lembrando do clareamento. Quiçá ela vai pagar R$ 1.800 no clareamento. Você entende? Então, sim, eventualmente pode alguém topar? Pode. Eventualmente pode alguém topar e já tá valendo, né? Sei lá, você colocou 50 lá, R$ 100 lá na tua campanha e veio um paciente home care, ou um paciente para o clareamento, ou um paciente para sedação, tá lindo, maravilhoso, tá no lucro. Só que você tem que entender que você vai ter naturalmente pessoas curiosas, perguntando preço no WhatsApp, ligando para perguntar preço. Entendeu? Então, assim, como que a gente afasta curioso? Cobra consulta. Você cobra consulta, já vai afastar o curioso. Porque essa pessoa, ela só tá ali, tipo, às vezes ela nem quer tanto, assim, ela nem tá precisando tanto assim, mas apareceu lá, vou ver. Só vou ver quanto é que custa, entendeu? Especialmente procedimento estético. Então, nem se fala, né? É normal. Não quer dizer que é inefetivo, só que você tem que estar presente para isso. Você tem que estar consciente que as pessoas vão ligar curiosas, tá? Por isso que a gente constantemente, essas campanhas de conteúdo, Luíse, constantemente estão no ar. Eu espero que esteja no ar, porque o Cristiano que é responsável por ele. O Cris que faz nossas campanhas do consultório. Então, assim. A gente tá de Covid, tá tudo fora. É verdade. O Cris falou que tá fora do ar porque a gente tá de Covid. Não adianta fazer Não, aí tudo bem. A Moreira Peru hoje não tá com campanha. Porque não adianta nada fazer campanha aí, enfim. Mas aí, tirando esse período que a gente tá em Covid, constantemente a gente tá com campanha de conteúdo. Tá rodando a minha campanha de cardiopata, tá rodando a campanha do diabético. Eu fiz uma campanha para onco. E uma outra opção que você tem, tá?
Lembra dos públicos que a gente estava falando? A gente falou do público que te conhece, não te conhece, Verdade, interesse. lembro. Tem o público de PIN. O que é o público de PIN? Como assim, Pamela? Olha só. Na sua cidade, aí em Fortaleza, você sabe, no seu bairro, próximo ao consultório, possivelmente tem ali várias clínicas oncológicas ou médico-oncológico. Tem o Instituto do Câncer. Tem o Instituto do Câncer, perfeito. Você tem a opção de colocar um PIN no Instituto do Câncer, um PIN. E aí, você tem a opção de, olha, no raio de 1 quilômetro, que é o mínimo, eu quero que esse meu vídeo sobre mucosite, sobre laser terapia, apareça para essa região. Que na verdade eu não faço do laser, falo do você quer voltar, comer a coisa que você quer e tal. Não, sim, sim. O Cris só deu a dica pra você. É que aqui eles estão falando de conteúdo, né? Ah, Tipo, você vai impulsionar o seu... Então, olha só. Imagina que você colocou vários pins em toda Fortaleza inteira, em todos os hospitais do câncer, clínicas oncológicas, clínicas de radioterapia. E aí, nesse pin de 1 quilômetro ali, né? E aí você direciona o conteúdo só de onco. Você também tem essa opção, entendeu? E ele é muito massa, tá? A gente tem utilizado ela bastante aqui no consultório, lá na clínica. Então, N opções, tá, Luiz? Só que, o que é legal da campanha do teu conteúdo? Pode ser que ela leve mais tempo. Você vai fazer essa campanha e às vezes você não vai receber ligação igual se fosse uma campanha de venda direta, né? Você não vai receber tanta ligação. Só que a hora que a pessoa vir para você, vai ser alguém que realmente quer tratar com você. Você entendeu? E por isso que ela deve ser contínua. O ideal é que toda semana você coloca, vai trocando. Toda semana você deixa rodando alguma coisa. Uma semana você fala do paciente sedação, outra semana você fala do paciente gestante, depois você fala do paciente hipertenso. Vai trocando. Utiliza os possíveis 4 públicos, né? Quem te conhece, quem é parecido com quem te conhece, interesse, aí você vai mudar conforme o paciente, e os PIN. Muda para médico, clínica de cardiologia. Tá? Inclusive, você pode fazer só para o seu bairro, sabe, Luiz? Aqui, quando a gente faz a campanha para clínica, a gente não, assim, no máximo um raio de 5 quilômetros do consultório. No máximo. Eu botei de 3 quilômetros para ficar mais perto das pessoas que moram. Exato. Então, assim, é mais simples, assim. Porque a hora que a pessoa clicar no teu Instagram ou no teu Facebook e ver teu endereço, ela vê, olha, no mesmo bairro que eu. Então, né, é mais um ponto positivo. Putz, nem sabia que tinha uma dentista dessa aqui do meu ladinho. Sacou? Perfeito. Ó, poderíamos falar de muitas estratégias offline. As estratégias offline, não subestime as estratégias offline, Luiz. Não subestime. E não foi a primeira live do Doc Strategy, eu acho que foi sobre isso. Sobre estratégias offline. Foi a primeira mesmo. Coloque em prática, revê aquela live e coloque em prática, vale a pena. Mais alguma dúvida em relação à campanha? Não, acho que é isso. Uau, né? 1h30 aqui já, hein, Luiz? Parabéns. O seu neném já tá dormindo? Tá não, tá com o meu esposo na casa da minha sogra. Gente, tadinho, deve estar gritando lá. Mamãe, mamãe. Quantos anos que ele já tem? Já tem 1 ano e tal? Fez 1 ano. 1 ano e 2 meses, Ai, quase. que amor. Que amor. Cara, que desafio. Parabéns por você estar sendo não só dentista, mas essa mãezona, esposa. Só quem é mulher sabe, né? A jornada tripla que a gente tem. Então, assim, eu sei que se eu falar pra você que vai ser fácil, Luiz, não vai ser. Não é fácil. Não é fácil você conciliar ser dentista e empreendedora, tá? Você tem que lembrar que você é empreendedora, você não é só dentista. E especialmente a maternidade, cara, não é. E, assim, por mais que eu não tenha essa experiência, eu tenho a vivência de amigas minhas, de pessoas que eu gosto, de vocês que são minhas alunas. Então, cara, lógico que não vai ser fácil. Ainda mais eu vim aqui falando pra você que, cara, se você puder fazer 1 por dia, faça 1 por dia, entendeu? Só que assim, guarda essas dicas. Guarda a árvore de conteúdo. Pega um tema e cria vários formatos. Sabe? Pega aquele um tema e a semana inteira você fala daquele tema. Cara, eu tenho certeza. Tipo, um dia você faz um post, outro dia você faz... Na segunda um post. Na terça um Reels. Na quarta um carrossel. Na quinta um vídeo. Tá? Na sexta, sei lá, algum outro post.
tudo no mesmo tema, mas tipo, sabe, com perguntas variáveis dentro daquele tema de sedação, tema de diabético. Usa essa ferramenta do Google que ela é foda, tipo, é conteúdo infinito. É só, tipo assim, talvez o que tava faltando era muito essas estratégias. As estratégias do conteúdo infinito. E olha só que louco, né? No meu Instagram, hoje, eu tenho postado de 3 a 4 conteúdos. De 3 a 4. Só que eu faço a mesma coisa que você. Domingo é o dia de eu sentar e eu já programar tudo que eu... Carrossel, post, foto, tudo. Vídeo. Eu já programo tudo. Tudo que vai da semana, sabe? E aí eu faço isso. Eu multiplico meu conteúdo dessa forma. Eu pego as dúvidas que vocês me mandam, né? E aquela mesma dúvida. Eu faço um Reels, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou, tipo, fazendo vários formatinhos da mesma coisa. E vai por mim. Você acha que o paciente, nossa, pô, mas tá repetitivo? É necessário. A gente tem que ser repetitivo. Tem que ser. Nas redes sociais a gente tem que ser constantemente repetitivo. Alguma outra dúvida, Luiz? Só lembra pra você Não. fazer Foi ótimo. pra pessoa tirar a dúvida dela ali, mandar o que ela achou, comentar. O Cris pediu pra te lembrar para que todo post, carrossel, vídeo, o que você fizer, sempre ter o CTA, o Call to Action. O que é o Call to Action? Chamada para ação. Só que essa chamada para ação não é a gente só consulta comigo, a gente uma avaliação comigo. Não é isso. O Call to Action é: você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Coloca aqui embaixo. Você já tem feito isso, né? Eu notei, a Luiz já faz isso nos posts. Mas lembra sempre que todo post, todo conteúdo, vídeo, escrito, carrossel, coloca o Call to Action, né? A chamada para ação, ou seja, para a pessoa fazer algo com aquela informação. Deixa aqui embaixo um comentário, compartilha com alguém que você conhece que tem medo de dentista também. Escolhe uma, sempre uma. Ou compartilha, ou comenta, ou salva. Salva aí para você não esquecer essa informação. Escolhe um e sempre coloca em todos os posts. Já deu, né? Deu? Ok. Ó, 30 pessoas com a gente aqui, Luíse. Grandes guerreiros até o final dessa live. Obrigada, tá, Luíse? Obrigada, Pamela. Ah, verdade. O Cris pediu para lembrar vocês aqui, os guerreiros que estão até o final dessa live. Deixa eu dar tchau. Luiz, ó, beijo para você, tá? Prazer enorme falar aqui contigo no Instagram. Foi ótimo. Você ter vindo aqui. Eu sei que não é fácil se expor. Obrigada por isso de verdade, tá bom? E aí, ó, bota em prática e depois você conta lá no grupo do Telegram pra mim como é que foi. Pode deixar. Beijo. Um beijo pra vocês.